sua noiva, vestida com esplendor, finalmente unida estará. Na terra, porém, houve a ira de Deus, até Cristo conosco voltar. Reinaremos 1000 anos, com novos corpos que já não mais perecem, depois pra todo sempre, pra sempre, em nova terra serviremos nosso Pai. Reinaremos 1000 anos, com novos corpos que já não mais perecem, depois
sua igreja reunir. Morreu, ressuscitou, em breve voltará, nos levará pra si. Aguardo o dia em que Jesus virá, arrebatar os que são seus, dará ordem, a trombeta soará e descerá dos céus. Ressurgirão os mortos em Cristo e se unirão a eles os vivos entre nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e com Ele estaremos para sempre com Jesus. A semelhança do Senhor Jesus, os nossos corpos ficarão de glória revestidos pela eterna luz, os salvos estarão. No céu não haverá pecado, mal, escuridão, tristeza ou dor. Ó, consolai-vos, pois ao lar celestial nos levará ao Senhor. Ressurgirão os mortos em Cristo e se unirão a eles os vivos entre nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e com Ele estaremos para sempre com Jesus. Ressurgirão os mortos em Cristo e se unirão a eles os vivos entre nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e com Ele estaremos para sempre com Jesus, para sempre com Jesus. Muito em breve irei ao meu lar, cidade a brilhar. Lá verei meu Deus resplandecer, nas ruas de ouro andar. Mas aqueles que sem Cristo vivem no pecar, eu não posso te deixar assim. Eu quero te ver lá. Os portões do céu abertos estão e eu irei entrar. Lá não há pecado, não há medo, choro ou pesar. Oh, vem comigo, venha já ao lar celestial. Eu não posso te deixar assim, eu quero te ver lá.
Essa história eu vim lhe contar, real de grande amor. Numa cruz foi morto e vivo está, Senhor, gracioso e bom. Sim, ouça suas palavras de amor e de perdão. Eu não posso te deixar assim, eu quero te ver lá. Grande fardo havia sobre mim, tristeza e temor, mas seu sangue me purificou, feliz me tornou. Oh, veja o seu grande amor em dar sua vida por nós. Eu não posso te deixar assim, eu quero te ver lá. Muito em breve irei ao meu lar. Eu quero te ver lá. Uma boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse capítulo 21, versículo de número 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existem, e o mar também não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Capítulo 22, versículo de número 3. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para tudo o sempre. Eu li Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 4 e 22, versículos de 3 a 5, na versão NVT. Meus amados, hoje nós estamos começando um culto de maneira especial. Nós estamos, claro, adorando o nosso Deus, que é digno de todo o nosso louvor e adoração, mas também quero dedicar esse culto, os hinos que cantamos, os hinos introdutórios, a um grande homem de Deus que o Senhor permitiu que estivesse aqui no Rio Grande do Sul, servindo ao Senhor no ministério, e eu tive o privilégio de, nos últimos 13 anos, estar ao lado dele, servindo aqui neste tão belo estado. O pastor Genésio, como eu disse hoje pela manhã, sempre foi um grande homem de Deus, demonstrou um exemplo ilibado, um grande carinho, e mesmo sendo tão experiente, tanto na sua idade quanto no ministério, tratou a mim, uma pessoa inexperiente, com paciência, com amor, e principalmente me tratou como um igual, como um servo de Deus, assim como ele. Então, eu louvo ao Senhor pela vida e pelo testemunho do pastor Genésio,
porque agora ele está ao lado do Senhor. Os hinos que nós cantamos, que foram hinos introdutórios, na verdade, todos foram ligados à eternidade, à certeza de nós estarmos na presença do nosso Deus. Os hinos que nós cantaremos também tratarão acerca da certeza de estarmos na eternidade com o nosso Deus. E um dia, meus irmãos, essa é a certeza de todo salvo em Cristo. Nós estaremos todos juntos na presença do nosso Senhor. Amém? Eu quero convidar a todos vocês que abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos. Nós vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Pai de amor, Deus querido, queremos entrar em sua presença agradecidos por sua graça. Também agradecidos porque nos deu o privilégio, Senhor Deus, de termos grandes homens do Senhor servindo aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado pela vida do pastor Genésio, enquanto o Senhor permitiu que ele tivesse vida, serviu fielmente ao Senhor, trabalhou em muitos lugares, foi sempre um grande exemplo. E nós louvamos ao Senhor porque hoje ele está em sua presença, gozando, Senhor Deus, do lar celestial. Agradecemos, Pai, porque nós que aqui estamos, também temos essa certeza de que um dia estaremos todos na presença do Senhor. Independente dos dias maus que estamos vivendo, a nossa certeza está nas promessas do Senhor, está que o Senhor não muda, que a palavra do Senhor não muda, e que um dia o Senhor vai voltar, vai nos buscar, vai nos arrebatar, e estaremos para sempre com o Senhor. Agradecemos a Ti, ó Deus, e pedimos que o Senhor, que é digno de todo o nosso louvor e adoração, seja engrandecido esta noite, mas que também, ó Deus, o Senhor use o seu servo, o pastor Genésio, que quando pregou aqui para nós, desafiou os nossos corações e que novamente desafia a todos nós para servirmos fielmente ao Senhor. Damos-te graças em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, grande bênção estar com todos vocês. Muito obrigado por estarem conosco, independente de onde você seja, se é aqui do Rio Grande do Sul ou não. Nosso prazer e alegria termos a sua audiência. Vamos para o nosso versículo, meus amados irmãos, versículo que sempre iniciamos as nossas transmissões, Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, e assim como eu lhes disse, começaremos cantando um hino sobre o lar celestial, 580 do HCC, Céu, Lindo Céu.
Meus queridos, eu gostaria, antes de nós cantarmos o próximo hino, falar duas coisas. Primeiro, me perdoem, eu vi que tinha um Deus com letra minúscula ali, acabou passando desapercebido, então me perdoem por isso. Mas também quero relatar para vocês algo que aconteceu hoje pela manhã na nossa transmissão. Graças a Deus faz tempo que nós não tínhamos uma queda aqui na transmissão, na nossa internet, e hoje aconteceu que tivemos. E aí ficou poucos segundos ali travado e acho que apareceu alguma coisa no Facebook dizendo que a transmissão foi interrompida. Então foi uma situação pontual na nossa internet. Eu notei que aqui no meu escritório a internet deu uma mudada, pelo menos ontem. Eu achei que hoje voltaria ao normal, mas enfim, espero que hoje à noite não aconteça. Se caso acontecer, voltarei a transmitir da minha sala. Mas de qualquer forma, se porventura a transmissão for interrompida por alguns segundos, persista aí, pode ficar no seu telefone, na sua televisão, no seu celular, que nós voltaremos, tá certo? Se passar mais de 30 segundos ou até um minuto, aí pode ter acontecido alguma coisa e aí não vamos voltar. Mas espere alguns segundos, ou às vezes pode acontecer, reinicie o aplicativo do seu Facebook e aí então tudo vai voltar ao normal, tá certo? Meus amados, vamos continuar cantando então, colocarei aí na sua tela, vamos cantar um hino 498, A Bela Cidade. Como nós temos usado, meus irmãos, hinos que estão no Facebook, que estão no YouTube, perdão, áudio dos hinos que estão no YouTube, algumas igrejas usam hinários cujas letras podem ser um pouco diferentes, algumas palavras, mas de qualquer forma, não se preocupem, este hino vai mudar uma ou outra palavrinha, mas vai nos falar sobre esta beleza, sobre esta bênção da eternidade em Cristo. Vamos cantar 498, A Bela Cidade. Então, pode cantar o que está na sua tela, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos cantar então, depois nós teremos os nossos avisos. 498 do cantor cristão, A Bela Cidade. Tenho lido da bela cidade, construída por Cristo Jesus. É morada de jaspe luzente, toda cheia de glória e luz. E no meio da praça
Ok, meus queridos, vamos então para os nossos avisos. Como eu falei hoje pela manhã para vocês, expliquei, meus queridos, nós retornaremos então apenas no culto da parte da manhã, culto da manhã e escola dominical, de maneira presencial. Então, próximo domingo, retornaremos, se assim o Senhor nos permitir, ao entendimento de que é importante sim estarmos com a igreja aberta, damos a total liberdade para todos aqueles que fazem parte de nossa igreja. Se você achar que não deve vir, não tem problema. É importante que nós deixemos a igreja aberta porque existem pessoas que estão sedentas pelo evangelho. Como a minha esposa mesmo me disse hoje pela manhã, é claro que devemos pregar o evangelho não só quando a igreja estiver aberta, mas também é importante aproveitarmos a oportunidade, se temos pessoas sedentas pelo evangelho, que ainda assim tenhamos essa possibilidade. Então, no próximo domingo, na parte da manhã, a nossa igreja estará aberta. Todas as regras que colocaremos, tudo aquilo que concernente ao culto será avisado na próxima quarta-feira. Mas algumas coisas vocês já sabem, a questão do distanciamento, todos aqueles que vieram aqui nos cultos antes de fecharmos por conta da bandeira preta, sabem como funcionava, temos seguido todos os protocolos. Então essa é a palavra que eu queria. Os protocolos, então nós avisaremos para vocês na quarta-feira, tá certo? Mas continuaremos com as nossas transmissões ao vivo, às 9 da manhã e 18 horas, como hoje, e o nosso culto de oração às 20 horas. Tá bom, meus queridos irmãos? Nós fizemos uma reunião hoje sobre o nosso Instituto Bíblico. Se porventura você tem interesse, 100% online, valor simbólico de R$10. Informações eu posso passar para todos vocês. Se caso tiverem interesse, se não participaram da reunião, mandem mensagem para mim que eu terei o maior prazer de explicar para todos. Iniciaremos dia 30 de março, tá bom? Meus irmãos, o último hino desta noite, um dos hinos especiais, também que falam sobre a certeza do lar celestial. Vamos cantar um dos hinos mais belos do cantor cristão, número 521, Cidade Santa. Ainda estamos aguardando o irmão Paulo e o Avelino fazer esse especial aqui na nossa igreja. Mas de qualquer forma, vamos cantar alegres, 521 do cantor cristão, Cidade Santa, e depois então nós ouviremos a pregação do pastor Genésio. 521, Cidade Santa. Jerusalém, e o templo
Todo domingo à noite eu fico rouco. Bom, eu acabei esquecendo de cortar essa parte aqui. Mas enfim, meus queridos, são hinos como esses que enchem o nosso coração, que nos dão alegria de podermos louvar o nosso Deus e a certeza que nós temos de vida eterna. Bom, como o pastor Daniel, ele disse, é bom poder ouvir a palavra e parte do legado do pastor Genésio. Então, sem mais delongas, passarei para vocês a transmissão que foi feita em 2014. Está no nosso grupo da igreja, foi numa Conferências Gaúchos para Cristo. Então, mais uma vez, seremos incentivados pelo pastor Genésio a podermos pregar a palavra de Deus. Quero só alertá-los o seguinte, a qualidade da imagem não é boa, porque na época nós tínhamos uma câmera bem fraca e estávamos longe, então não vai dar para ver nitidamente o pastor Genésio, mas vai dar para ouvi-lo. Algumas vezes ele vai se afastar do microfone, porque também nós não estávamos usando o microfone sem fio na época, então vai ficar bem baixinho, mas isso são algumas poucas vezes. Dá para ouvir tranquilamente e pode ter uma ou outra falha no som, fique tranquilo. Já fazem então 7 anos que foi pregada essa mensagem, mas tenho certeza, meus irmãos, que nós seremos desafiados essa noite. Vamos, neste momento, então, passar para o tempo da palavra de Deus e o Senhor fale aos nossos corações. Depois, então, nós voltaremos para encerrar a nossa transmissão. Irmãos, para mim é um privilégio muito grande estar aqui esta noite com os irmãos. Mais uma vez, pela graça de Deus, quero agradecer ao Senhor que me tem dado vida, força e coragem, o que eu espero que Ele tem dado, estou vendo isso para os irmãos também, mas que Ele continue nos dando, porque muito precisamos para, diante de tão grandes desafios que estamos tendo, e precisamos de coragem, precisamos de força, precisamos de fé, precisamos de amor pelas almas, precisamos de muitas coisas. Graças a Deus que o Senhor é rico em tudo e por tudo, e Ele pode nos dar o que realmente nós estamos precisando, e espero que todos nós estejamos querendo, todos, uma mesma coisa, que é tudo isso que já foi falado. Eu agradeço ao Senhor, agradeço ao pastor Wesley, que me tem dado esse desafio, e que Deus queira dar a graça de comunhão, de compartilhação do que Deus tem colocado no meu coração, desde o dia em que o pastor me fez esse convite. Confesso que me sinto muito pequeno para tratar de um assunto tão vasto, tão grande, tão precioso, que é esse trabalho que temos visto, temos assistido na vida do pastor Maico e junto a outros que estão somando com ele. Espero que todos nós que estamos aqui possamos dar essa valiosíssima cooperação nesse trabalho tão importante que é em favor desse projeto para Cristo. Eu não sou muito bom, nunca fui muito bom caçador. Estou dizendo isto porque quando tirei o curso para pastorar, os nossos professores naqueles dias falou-nos na classe que nos dias dele, e provavelmente também nossos dias, haja muitos pastores, pregadores, caçadores. E a gente fez pergunta para ele, mas nós vamos lá na igreja caçar o quê? A não ser pregar o evangelho para as pessoas que estão ali, na esperança de que haja pessoas com o coração aberto para aceitar Cristo. Poder-se-ia dizer que vamos caçar uma pessoa para Cristo, não sei. Mas a razão é porque eu tenho 3 textos bíblicos. Então vou ter que ir para lá e para cá e aracolar.
Porque nesses 3 textos que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, há um desafio para todos. Eu fui desafiado. E como servo de Deus, como os senhores também, isso pode desafiá-los também. Então, vamos lá. No livro dos Salmos, capítulo 68, é o primeiro desafio que eu quero lançar para as senhoras igrejas representadas aqui nessa noite. Nós temos, pelo menos que eu estou vendo, acredito eu, pode ser que tenha um que não esteja vendo, 3, 4, 5 pastores que representam já a sua igreja, se não tem consigo mais um membro ou 2 ou mais. O senhor está representando a sua igreja. E esse desafio, portanto, é para o senhor e para os demais membros de nossas igrejas representadas aqui. E me sinto honrado, irmãos, mesmo sentindo-me tão pequeno para, como já disse, repito, compartilhar convosco nessa tão importante obra que é de desafiar os irmãos para darmos continuidade a esse trabalho que já pela graça de Deus temos vindo acompanhando há alguns anos. Esse trabalho de gaúchos para Cristo. Neste ano, privilegiados de ter mais um livreto para nós, na nossa cooperação com o pastor Michael Ring e outros, estender a mão para alcançar as pessoas com essa tão preciosa mensagem. E eu já vou dizer para os irmãos, naquele momento, se tivermos a oportunidade de recomendar alguém a quem estejamos dando o folheto, a página 15 desse livreto Vitória é muito importante, porque ali está o plano de Deus para a salvação do pecador. Tratando ali no livro de Romanos, capítulo 10, minha maneira de evangelizar as pessoas, e quando tenho a graça de alguém dizer eu quero aceitar Cristo, completo com aquela pessoa este ponto de vista aí, da Bíblia. Romanos 10, 9 a 13. E aviso-o que o senhor, a senhora, você pode ficar confiando em Cristo em primeiro lugar, mas aqui nesta palavra, pelo trabalho que é feito aqui, depois de esclarecer o plano de salvação. Fica confiando nisto aqui. Não fique confiando na igreja ou na religião. Fica confiando nesta palavra que está aí, e eu creio que todos nós sabemos de cor. Com a tua boca, condicional com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, será salvo. E aí desce até o versículo 13 e fecha, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Então depois se faz a pergunta, se ele creu que Deus ouviu a nossa oração, ele diz que sim, eu também repito, eu creio que sim, porque ele não mente, ele não falha, ele prometeu estar aqui, fazer isso, e ele vai fazer. Tira da mente da pessoa ficar confiando na igreja, embora seja algo importantíssimo pela qual o Senhor deu a sua vida, mas não é a igreja que salva, e todos nós sabemos isso. Mas eles não sabem. E a maioria das pessoas aí fora andam pensando, estão pensando e crendo. Não só pensando, crendo. A minha igreja, a minha religião, e aí vão. E deixa-me dizer isso porque assim creio. Essa palavrinha que o corpo volta de entrar em contato com quem quer que seja, não que não tenha conhecimento da causa, é igreja ou religião. Isso não leva a lugar nenhum.
Mas a palavra de Deus leva a Cristo quando aceito de todo o coração. Mas, enfim, não estou aqui essa noite para falar sobre evangelismo, de certo modo, mas sim para compartilhar, como já disse, eu repito, do que Deus colocou no meu coração. Salmo de número 68, e esse é o primeiro desafio, como eu já falei também, versículo 11. Peço a gentileza dos irmãos que porem-se em pé para ler. Depois desta passagem, nós vamos para Isaías 52, versículo 7. Isaías 52, 7. E para nós não perdermos a meada da linha, já vamos ficar nessas duas passagens aí, para que após ler uma, já imediatamente façamos leitura da outra. E ainda há uma terceira, e o caçador vai longe, né? O caçador vai longe, mais um versículo aí. Romanos capítulo 10 e o versículo 14. Tá? Então, Salmo de número 68, versículo 11. A Bíblia nos diz isto: Deus, o Senhor, deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. E o desafio para nós outros, e a minha esperança, e a minha expectativa é de estar junto com o pastor Maico e os demais que seguirão dando a sua cooperação a formarmos a senhora igreja, ou as senhoras igrejas, representada aqui, um grande exército, para entregar esses folhetos que estarão nas nossas mãos daqui a pouquinho, porque vamos passar ali e pegar mais alguns. Esse é o meu objetivo, é o meu propósito, é a minha manifestação de apoio a esse trabalho tão importante, tão gigantesco, que nos deu alegria de ouvir mais um, porque não é o primeiro, que chega a Cristo por intermédio de um bate. Não é o primeiro. E graças a Deus por isso. E se até aqui apenas fosse um, já estaria valendo todo o empenho, esforço e custos que o pastor Maico, junto a outros, tem feito. Porque é de nosso conhecimento que uma alma salva vale mais que o mundo. Isaías 52, versículo 7. E aqui vem bomba aí, irmão. Logo mais vai vir bomba aí. Aí o versículo diz assim: quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Fui tocado, fui desafiado, espero que os senhores estejam sendo também desafiados, só que tem um problema. Eu vou convidar os senhores para darem uma olhadinha para baixo, se puder, está meio difícil, né? Olha para os seus pés e veja como é que eles estão. Aqui diz: quão formosos são os pés dos que levam, dos que vão, dos que saem pelos caminhos e valados de nossa grande Jerusalém, nossa grande Porto Alegre, nosso grande bairro de Vila Cristina. Quão formosos são! Mas aí o arroxo vem e a pedra vai cair no seu pé, no seu calo, para você que não sai pelos caminhos de valado. Está sofrendo, tem pé feio. Se não sai, é feio. Sabe que o seu pé poderá que nós talvez tenhamos aqui
pessoas com os pés de pavão. Quantos conhecem pavão aí? Levanta a mão. Pavão. Todo mundo conhece. Quem não conhece pavão? Aquele bicho bonito, tem uma cauda, quando abre assim, é coisa mais legal. Mas o pé dele é na carne. O pé dele é feio pra cá. E aquele que não está saindo pelos caminhos e valados, não podemos considerá-los como pés bonitos ou formosos, conforme nós lemos nesse precioso versículo de Isaías. No livro de Romanos, capítulo 10, a Bíblia diz assim, versículo conhecidíssimo de todos nós: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E o 11. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Nós estaremos anunciando, entregando na mão de tantos quantos for possível para nós outros passá-lo, esses papéis, esses panfletos que vão estar na nossa mão. Podem sentar, irmãos. Obrigado. Quão formosos são os pés. Ficou como bom caçador algo mais como desafio para os irmãos que eu vou fazer a leitura para os irmãos. E esses assuntos todos, Deus mexeu comigo de uma maneira muito grande. Razão pela qual eu falo isto sem nenhum temor, porque o povo de Deus precisa ser desafiado, precisa ser entusiasmado, o povo de Deus precisa ser influenciado, o povo de Deus precisa ser chacoalhado, porque muitas vezes a gente esquece de fazer aquilo que sabemos que devemos de fazer. Esquecemos. Eu já vi pessoas dizer: bah, rapaz, hoje é dia de culto. Ah, estava esquecido? A gente esquece que hoje é dia de culto. Mas tem coisa muito feia aí também. Irmão. O senhor já viu ou ouviu alguém dizer: hoje é dia de culto? É dia de culto. Sai lá fora assim, olha. Bah, mas fulano, tu não acha que vai chover? E daí? Não tem ouvido para ouvir a palavra com chuva e tudo? Mas sabe qual é a razão da pergunta, irmão? É para ter uma confirmação. Eu acho que vai chover mesmo. Não sei se nós devemos ir. Confirmação, irmão. Isso é negativo. Isso aí faz parte do pé feio. Não quer ir na igreja. Irmão, você olhou para o seu pé? Como é que está seu pé? Tem sido bonitinho? Formoso? Suave? Anda sem sentir nada, a não ser a alegria, a satisfação de sair em obediência. Cantamos aqui, hoje nós temos tido o privilégio de cantar muitos hinos, conhecido meu há muitos anos, porque, pela graça de Deus, conheço o Senhor desde 1961, e esses hinos antigamente eram muito cantados. Hoje é que estamos deixando de lado muitos hinos, muitas mensagens preciosas nos hinos de nosso cantor. E nós estamos esquecendo, estamos substituindo por outros, nada contra os outros, mas não podemos deixar de lado os antigos, que tem mensagens escritas com sangue. Vidas que viveram aos pés de Cristo, pagaram o preço com as suas vidas para servi-lo e segui-lo. E nós somos conhecedores disto. Mas, irmãos, o Senhor deu a palavra.
através do pastor Maico. Já falei isto, mas para não esquecer, porque eu sei que nós temos esse outro problema. Problema de pé feio, problema de esquecimento e vários outros tipos de problemas que nós temos para fazer a obra do Senhor. Cansaço. Hoje eu não posso mais, não vai dar. O Senhor sabe. É claro que Ele sabe. Ele sabe. Mas acho que não vai dar para ir na igreja hoje. Estou muito cansado. O ouvido não cansa, irmão. Você pode ouvir seu físico todo cansado, mas os ouvidos não cansam de ouvir. Então vai e ouça. O outro desafio se encontra no livro que eu vou ler para os irmãos e comentar um pouquinho sobre isto, no capítulo 6 e 7 do livro de 2 Reis, que mexeu comigo. E eu quero fazer uma aplicação nesta linha que o Senhor tem colocado em nossos corações nestes dias da Expo Inter, para dar a nossa devida cooperação. No livro de 2 Reis, nós temos um assunto que mexeu comigo, me chamou a atenção, a qual eu quero também chamar a atenção dos irmãos. A Síria, naqueles dias, o povo, como hoje ainda continua, muitos povos aí na nossa volta, ou que chegam ao nosso conhecimento em guerra, naqueles dias dos séculos passados, a Síria estava em guerra com uma outra nação, cujo nome era Samaria. Nos dias em que Deus usou grandemente um servo que é de nosso conhecimento, chamado Eliseu. E esse texto nos diz assim: e o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por este lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou um dos seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E disseram-lhe: está dizendo. Fizeram saber dizendo: eis que está em Dotã. Lá em Dotã estava o servo de Deus, Eliseu. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite, e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse:
profeta: não temas, pois mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E versículo que me chamou a atenção, verso 17 do capítulo 6, diz assim: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Pastor Michael, junto com os demais que lhe acompanham, que estão dando esta preciosa cooperação com o irmão, vamos orar para que Deus dê ao nosso povo essa graça de abrirmos juntos os olhos e ver as multidões que vão chegar até ali na Expo Inter, esteio. E nós, com todo o coração, podemos crer hoje no mesmo Deus, porque o Deus de Eliseu é o nosso Deus, amém ou não? E isso aí, irmão, agora o senhor me alegrou um pouco. Os irmãos estão aí, parece que santo, santo. E é bom isto. É bom porque nós temos dado ênfase na necessidade que o povo de Deus tem nas ou em nossas igrejas, que é a chamada reverência. Isso é muito bom. Embora muitas vezes a gente sinta até uma coisa: pô, mas será que eu tenho alguém diante de mim? Porque está tudo assim, mas todo mundo correu o reco aí. Mas isso é bom. Não estou criticando. É uma reflexão. Orarmos para que Deus abra os nossos olhos para ver as multidões que vão chegar, ou a multidão, ou as multidões que vão chegar nesses dias de amanhã até no outro sábado que vem, na outra semana, ali na Expo Inter. Para ver a necessidade deles. Eles têm problema, eles têm necessidade de receber um panfleto de nossas mãos para lerem. E ainda acompanhado disto, precisamos, é claro, orar que o Espírito Santo trabalhe na vida daqueles a quem nós passarmos um folheto para eles. Tem sido esse o tipo de trabalho que nós temos feito ali em Guaíba. Entrega um folheto. Antes disso, já orou para que Deus abençoe essas pessoas que apanham esses folhetos, que de algum modo eles sintam no coração o desejo, a vontade de ler esse folheto. E que o Espírito Santo fale com eles através da leitura da palavra. Esse é um desafio. Mas tem mais. Então, a nossa oração aqui, pastor, eu até planejei de pedir, eu vou pedir para o pastor Marcos ficar em pé e orar, mas não é necessário. Só deixa esse desafio aí para nós fazer essa reflexão. Ok? Nesse mesmo incidente, a Síria, aliás, Samaria, que estava cercada, que houve problemas sérios, os irmãos têm as suas Bíblias na mão, podem ler o que aconteceu ali. E o que me chama a atenção, que tinha lá naquela cidade de Samaria 4 leprosos, e estes 4 leprosos me têm chamado a atenção de uma maneira grande. E é um desafio que eu deixo para as igrejas reunidas, representadas aqui essa noite. E eu vou passar no capítulo 7, alguma coisa. Estes 4 leprosos nos dão uma lição muito grande. E deixam para nós também um desafio. E eu vou ler. Capítulo 7 do 2 Reis narra esse assunto que tenho falado para os irmãos. Então, aqueles 4 leprosos, no versículo 9. Então disseram uns para os outros: não fizemos bem. Este dia é dia de boas
novas. E nos calemos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciamos a casa do rei. Aqueles 4 leprosos tinham passado por maus momentos. Os leprosos naqueles dias tinham que ser separados da família, separados do povo. Certamente que até fome passavam, e é o que o Senhor vai ver se verificar esse assunto aqui, esse caso, essa história. Até que eles disseram, vamos chegar lá, nós estamos aqui, vamos morrer de fome. Então, se nós ficar aqui, nós vamos morrer. Se nós entrar lá na cidade e os sírios nos deixarem sobreviver, sobreviveremos. Se morrer, tanto faz. Nós vamos morrer aqui de fome. Se eles permitirem que nós entremos lá e sacie a nossa fome, tudo bem. E eles foram. Quando eles chegaram lá, sabe o que Deus tinha feito? Deus fez o rei da Síria, com o seu exército, ouvir ruídos de carros e cavalos. E deram no pé, porque pensaram, Samaria, o rei de Samaria, alugou outros exércitos para vir lutar contra nós. E antes que eles cheguem a nós, vamos embora. Deixaram tudo. Tudo. Essa razão que os 4 leprosos tiveram essa reflexão. Vamos lá? Vamos. Se viverem, vivemos. Se morrer, nós vamos morrer de qualquer jeito. Né? E foram lá. Chegaram lá, a cidade estava vazia. Acharam o que comer, comeram. Esconderam, guardaram algumas coisas, vestidos e roupas e ouro e etc. E foram embora. Mas aí chegou essa reflexão. Olha, e aí vem a lição para nós. Aí vem o desafio para nós. Nós não fizemos bem se ficarmos calados. Precisamos ir e anunciar ao rei que a cidade dos assírios está vazia. Nós não fizemos bem se não acompanharmos esse Eliseu que está aí com problemas de saúde, mas com o coração na obra. E esse é o desafio para a senhora, para todos nós que estamos aqui hoje à noite. Não fizemos bem. Vamos acompanhá-lo. E a senhora, a igreja, que amanhã, ou daqui a alguns dias, estará também aniversariando. Deus tem colocado os senhores aqui para fazer isto. A palavra é dada também para vós outros, ou para todos nós. Grande era o exército dos que anunciavam a palavra. E hoje, um pastor faz o convite para tal dia fazer visita, vem 1, 2 pingados gato. 1 ou 2 gatos pingados. Onde está a multidão? A palavra é dada para nós. Ô pastor, o senhor está pisando no meu calo. Pois olha, se a palavra de Deus mexer no seu calo, com essa expressão meia rústica, dura, pesada, você vai se acertar com Deus. Reclama para Ele. Fala com Ele. O pastor Genésio nem parece aquele que já está com 80 e quase 2 anos e veio pisar no meu calo, só porque eu tenho o pé feio. Fala para ele isso. Se tu tem o pé feio, você não tem saído fazer visita. Tem preguiça ou tem medo, tem muita, sei lá o quê. Porque é para nós, irmão. Isso é para mim também. Estamos num barco só. E a obra é colocada não só nos ombros de nossos pastores, é de tantos quantos eles alcançarem para Cristo, que devem, sabem disso, que devem ensiná-los
a fazer a mesma coisa desde os dias dos apóstolos, porque foi isto que o Senhor Jesus passou para eles. Vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, Samaria e Judéia, até os confins. E esses confins chegou até nós. E os pastores ensinam isso. Que cada membro de suas igrejas, de nossas igrejas, também tem o dever e responsabilidade de evangelizar e de ganhar almas para Cristo. Com um pé bonito, é claro. Pé bonito. Pé formoso. Pé suave. Meu médico, cardiologista, tem ouvido as minhas queixas, que tenho problema para caminhar, esporão no pé, levar mais do que nas veias, e assim por diante. Mas aí eu estou me lembrando de pé suave caminha sem dor nos pés. Especialmente para levar um panfleto, uma mensagem. Aquele panfleto, esses panfletos são como... Não tem. São como chave para nas nossas mãos cada vez uma conversação com Deus. Toda vez eu conheço a nossa vida, uma mensagem muito importante. Se você abre a porta do diálogo com aquela pessoa e se tem oportunidade, já fala, é o melhor. Se os pés estão doendo um pouquinho, não tem problema. Porque aquilo que eu disse, pé feio, eu acredito que não vai receber nada do Senhor. Porque a promessa dele, o Senhor recompensará cada um que tiver feito alguma coisa aqui. É a promessa do Senhor. Recompensarei cada um pela obra que fizer. E isso vai ser daqui a pouco, irmão. E os pés feios não têm feito muita coisa. E o trabalho do coração de Deus é evangelizar, irmão. O trabalho do coração de Deus é sair pelos caminhos e valados na expectativa de ganhá-los para Cristo e convidá-los para trazer para a igreja. Só depois de ganhar a pessoa para Cristo, o convite para vir à igreja é mais importante. Depois de ganhá-lo, convida para trazer a igreja, para ele crescer em conhecimento e graça, ouvindo as mesmas mensagens que o pastor tem para ele e para todos. Não. Agora, se você não sabe evangelizar, então só faz o convite para vir na igreja. Vem ouvir uma mensagem do nosso pastor. Ainda que aconteça o que aconteceu, que eu já vou encerrando os meus desafios aqui, irmãos. Uma jovem em uma determinada igreja, tanto convidava porque ela queria ver aquele senhor que era vizinho dele, dos seus pais. E ela convidava. Lá um dia, depois de muito tempo, o vizinho dela foi. O vizinho foi. Sentou-se no banco da igreja e ouviu. E naquela noite, o pastor da igreja pegou a Bíblia e abriu lá na genealogia dos servos de Deus do passado. E leu. Fulano de tal nasceu, gerou filhos e filhas, viveu tantos anos e morreu. Ciclano também nasceu, gerou filhos e filhas, e o término morreu. Leu vários versículos fazendo alusão a várias pessoas, vários personagens. Morreu, gerou filhos e filhas, e morreu. Amém, irmãos? Amém. Mas o quê? É o pastor que estava pregando. A moça saiu cabisbaixa, triste. Logo hoje que o pastor foi pregar, só isso. Só isso, pastor. O
O homem foi embora, chegou em casa, não sei se jantou ou não, porque eu janto, depois chego em casa, não importa a hora. Vou jantar. Quando não me dão boia aí, aqui, eu vou jantar ainda. Não sei se jantou ou não, foi deitar, não conseguia dormir. Correu, ficou na cuca dele. Só pensava naquela palavrinha um pouquinho. Com certeza, e aí, o pessoal mais certamente. Mais da meia-noite eu bateu na casa do pastor. Queria saber mais daquilo que tanto ouviu, e claro, veterano, fundando, nasceu Jesus Cristo. Moral da história. O Deus de Eliseu é o nosso Deus, e se ele pôde fazer com que nos ouvidos do rei da Síria e de seu exército ressoassem aquele ruído de carros e de animais, ele pode fazer grandes coisas por nós hoje também. E por isso devemos orar. Com o desejo de sair pelos caminhos e valados, e em especial, de amanhã até no outro sábado, entregando esses preciosos panfletos que estarão em nossas mãos. E a senhora igreja, não pense que eu esqueci. Essa responsabilidade é sua. Vocês têm tido o privilégio de Deus ter colocado vocês aqui e terem trabalhado, terem feito grandes coisas, mas eu creio que ainda há lugar para fazerem mais. Amém ou não? Ou não há lugar para fazer mais? Claro que há. Claro que há. E o meu rogo é que estes desafios, que nós possamos todos a um dizer como esses 4 leprosos disseram: não fizemos bem ficar calados. Temos que anunciar. Grande era o exército. Hoje é pequeno. Hoje os pastores se escabelam fazendo anúncios de visitação tal dia, tal semana e outros projetos. E um pingo vem. Irmão e irmã, jovem, menino, menina, quase não se fala em nossas pregações, pastores. Quase não se fala nos meninos, nas meninas e nos moços e moças. Estamos aí abraçando a cruz sozinhos. Temos que falar neles, pois são importantes. Usa-se dizer que a igreja estará na mão dos jovens amanhã. Não, deve estar agora mesmo. Amém ou não? Agora mesmo, jovem. Levante-se. Faça parte desse grande número. Faça parte daqueles que têm pé e valados, e em especial, de amanhã até no outro sábado, entregando esses preciosos panfletos que estarão em nossas mãos. E a senhora igreja, não pense que eu esqueci. Essa responsabilidade é sua. Vocês têm tido o privilégio de Deus ter colocado vocês aqui e terem trabalhado, terem feito grandes coisas, mas eu creio que ainda há lugar para fazerem mais. Amém ou não? Ou não há lugar para fazer mais? Claro que há. Claro que há. E o meu rogo é que estes desafios, que nós possamos todos a um dizer como esses 4 leprosos disseram: não fizemos bem ficar calados. Temos que anunciar. Grande era o exército. Hoje é pequeno. Hoje os pastores se escabelam fazendo anúncios
de visitação tal dia, tal semana e outros projetos, e um pingo vem. Irmão e irmã, jovem, menino, menina, quase não se fala em nossas pregações, pastores. Quase não se fala nos meninos, nas meninas e nos moços e moças. Estamos aí abraçando a cruz sozinhos. Temos que falar neles, pois são importantes. Usa-se dizer que a igreja estará na mão dos jovens amanhã. Não, deve estar agora mesmo. Amém ou não? Agora mesmo, jovem. Levante-se. Faça parte desse grande número. Faça parte daqueles que têm pés bonitos. Faça parte daqueles que têm pés suaves. E Deus vai te abençoar. E Ele vai te recompensar. Porque essa é a promessa dele. Eu recompensarei cada um segundo o que houver feito. É promessa do Senhor. E que Deus, na sua infinita graça, nos ajude a fazer isto. Aceitar esses desafios. Okay? Crendo que o Senhor vai nos ouvir e vai nos responder e vai nos abençoar. E nós vamos ver almas chegando para Cristo. Amém? Pastor Wesley. Muito bem, meus irmãos. Achei interessante quando estava cortando ali tudo direitinho. E eu realmente cortei ali, o pastor Genésio não orou, mas ele passou para mim no dia e agora passou para mim novamente. Então, a minha pergunta é aquilo que ele mesmo nos disse. Como estão os nossos pés? Se são bonitos ou são como os pés do pavão, como ele disse, pés feios. Confesso que nunca prestei atenção nos pés de um pavão. Mas, meus irmãos, somos privilegiados por homens de Deus estarem em nosso meio. Quando o Senhor os chamar, nós podemos enxergar os seus exemplos e aplicar todo esse amor que foi dedicado na obra do Senhor. E realmente, meus amados irmãos, o pastor Genésio foi um desses. E fomos então relembrados do nosso dever como salvos em Cristo, de anunciar, pregar o Evangelho a todas as pessoas, a termos pés bonitos. E hoje, o nosso querido pastor Genésio está na presença do Senhor. Eu quero só ler para vocês aqui, achei muito bacana as palavras da dona Leila. Ela disse, muito bom ouvir nosso amado pastor Genésio aos 81 anos, pregando a palavra de Deus com amor e sabedoria. Hoje com alegria na presença de Deus. Realmente, eu entendo e creio dessa forma. E graças a Deus, então, meus irmãos, pelo privilégio que nós tivemos. Deus abençoe a cada um de vocês e possamos meditar naquilo que foi pregado e aplicar as nossas vidas em servir ao Senhor. Quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir, estaremos todos juntos, mais uma transmissão, nosso culto de oração. E aí então, meus irmãos, podemos orar uns pelos outros, ter comunhão uns com os outros novamente. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tenham todos uma boa semana. Quero convidá-los a ouvirem o último hino, o pós-lúdio, mais um hino que vai tratar sobre a eternidade. Grande abraço para todos. Deus abençoe, meus irmãos. Estamos encerrados. Encarar com Jesus Cristo, ver seu rosto que será, contemplar em pleno gozo quem morreu pra me salvar, face a face, e de vê-lo muito além do céu azul, face a face em sua glória, em de ver o meu Jesus.
soli mirò